Descobrir quanto o Corinthians ainda deve para seus atletas. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz as cifras e fala também: você acredita em vidente? Pois tem uma sensitiva famosa no Brasil cravando sobre o futuro de Memphis Depay no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema, sobre o planejamento do presidente Osmar Stabile em relação ao Transferban, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. E o Cruzeiro defende a maior invencibilidade entre times da Série A do Brasileiro como visitante. No próximo domingo, o Cruzeiro visita o Corinthians na Neoquímica Arena, partida marcada para as 19h30 e válida pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não perde fora de casa há 10 partidas, com 5 vitórias e 5 empates. A última derrota no longínquo 4 de abril. Segundo jogo do Cruzeiro sob o comando de Arthur Jorge, goleada por 4-1 para o São Paulo no Morumbis. São mais de 4 meses sem perder. A grande dúvida no Cruzeiro é: poupa ou não o time no duelo contra o Corinthians, levando em consideração que na quarta-feira seguinte tem duelo contra o Flamengo e Libertadores da América, valendo vaga nas quartas de final. A tendência é que o Cruzeiro poupe alguns titulares, assim como o Corinthians, que recebe na quinta-feira o Rosário Central, depois de empatar em 0-0 na Argentina. A tendência é que tenhamos times mistos para Cruzeiro e Corinthians na Neoquímica Arena. A primeira partida em casa sem Memphis Depay, ou será que o Memphis fica? Daqui a pouco a gente trata sobre o tema. Você acredita em vidente? E se eu te disser que Márcia Sensitiva, que é vidente e astróloga, cravou que Memphis Depay permanecerá no Corinthians? A Márcia analisou a data de nascimento do Memphis e também traços do signo do holandês para se posicionar em relação à pergunta do milhão: se o Memphis ainda pode voltar ou não ao Corinthians. Abre aspas para ela: o Memphis é um moço frio, aquariano, é calculista, mas ele vai aceitar o contrato de renovação. Ele vai fazer o acordo, tenho certeza. Logo depois, a Márcia Sensitiva disse: aquariano é leal demais, tem amor ao próximo, mas no dia a dia é frio. A gente tem 80% a 90% de chances de ele voltar ao Corinthians. É só importante contextualizar que na terça-feira, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, por meio de uma nota, afirmou que as tratativas estavam encerradas e que Memphis não ficaria. Diante de uma enorme repercussão negativa e da possibilidade de o Memphis cobrar na justiça 180 milhões de reais do Corinthians, patrocinadores procuraram o Timão e se mostraram dispostos a ajudar nos pagamentos. Diante desse cenário, o Corinthians cogita reabrir tratativas com o Memphis, que não descarta negociar com o Corinthians mesmo depois de toda essa confusão. Só para completar, registrar que mais protestos foram realizados contra o presidente Osmar Stabile, dessa vez na porta da casa dele, com faixas que diziam, entre outras coisas: interdição judicial já, fora ratos. Você ainda acredita que Memphis pode ficar no Timão? Seria a melhor saída para o clube? Use o espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Descobrir quanto o Corinthians ainda deve a seus atletas e qual a ideia do presidente Osmar Stabile em relação ao pagamento do Transferban. Deixa eu começar falando sobre as dívidas atuais com o elenco. O Corinthians hoje tem cerca de 10 milhões de reais em direitos de imagem pendentes. Números que me foram confidenciados pelo presidente Osmar Stabile. Conversei com ele nessa semana e ele admitiu que há uma dívida também em relação a premiações de conquistas dessa temporada. Essa dívida com premiações gira na casa dos 3 milhões de reais. Alguns dias de férias também não foram pagos. Segundo Osmar Stabile, essa dívida gira na casa dos 2 milhões de reais. Ou seja, hoje, as pendências do Corinthians com o seu elenco estão na casa dos 15 milhões de reais. E o Corinthians deixou claro que nem cogita o pagamento dos seus transferbans, são 3 ativos, que custariam cerca de 25 milhões de reais antes da quitação desses débitos com os atletas. O grande problema é que o Corinthians não tem dinheiro, então ele está tentando buscar antecipações ou empréstimos para fazer as quitações com os atletas e depois pensar no pagamento dos transferbans. Para ser bem sincero com vocês, torcedor corintiano não deve esperar por contratações nessa janela. Há muita dificuldade na obtenção desses 15 milhões de reais. Depois, o Corinthians ainda precisaria encontrar mais 25 milhões de reais para derrubar os transferbans. E diante desse cenário, com a janela de inscrições se encerrando em 11 de setembro, é possível
que o Corinthians não traga nenhum reforço nessa janela de transferências. Em relação ao Memphis Depay, o presidente Osmar Stabile ainda está bastante indeciso. Ele foi procurado pela Fatal Fans e por outras empresas que já patrocinam o Corinthians e se disponibilizaram para colocar dinheiro. A Fatal Fans, por exemplo, colocaria 5 milhões de reais. Ainda não há uma resposta definitiva do presidente, ele tem sido muito pressionado. E é possível que nessa semana exista uma nova rodada de conversas com os representantes de Memphis Depay. Mas o holandês, para fechar com o timão, segundo pessoas próximas ao Stabile, vai precisar reduzir a sua pedida. Corinthians alega não ter capacidade de bancar aquilo que foi combinado entre as partes. Para fechar o vídeo, só contar que o Corinthians ficou no 0-0 com o Rosário Central na noite dessa quinta-feira no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, partida disputada em Rosário. O resultado acabou sendo bom, e a verdade é que mesmo com muitos problemas na frente, o Corinthians nem sofreu tanto defensivamente, dá para imaginar sim a classificação alvinegra. Depois da partida, Fernando Diniz respondeu sobre a saída de Memphis Depay: fiquei muito triste com o desfecho, queria muito trabalhar com ele, para nós estava fechado, eram pequenos detalhes. E você, ficou triste com o desfecho do Memphis? Ainda tem esperança numa reviravolta? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. O João Pedro Souza, boa noite, Nicola. É verdade essa história de pedido de iFood para o Stabile? Então, agora estão surgindo um monte de coisas, né? Falaram que mandaram um pedido de 9 mil reais para o Stabile pagar, não dá para saber se é verdade ou não. Falaram que mandaram um travesti, enfim, não sei, cara, não dá para saber. Essa é a grande verdade. Eu conversei conversei durante a semana com o presidente do Corinthians e ele garantiu que não sumiu, que segue dando expediente todo santo dia lá no Parque São Jorge, e também trouxe algumas atualizações que eu vou contando para vocês durante o programa, tá? O Diego Júnior, boa noite, Nicola, like número 11, abração, valeu, obrigado. O TLC Funk, Nicola, boa noite, vi uma postagem que o holandês foi anunciado. Não foi não. A principal notícia do dia envolvendo o Memphis vem da Márcia Sensitiva, cara. Eu não sei se eu posto essas coisas ou não, enfim, mas no vídeo da tarde até postei. A Márcia Sensitiva, que é uma sensitiva, evidente, ela decidiu se posicionar sobre a possibilidade de o Memphis ficar ou não. E a Márcia estava explicando lá a data de nascimento, o signo do cara, para cravar que o Memphis vai renovar o contrato. Depois ela até volta um pouquinho e diz que tem 80% a 90% de chances, mas no primeiro momento ela cravou, dizendo que o Memphis vai renovar o contrato. O Pedro Oliveira, você acha que o Corinthians paga os transfer bans? O presidente falou que pode pagar. Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho do papo que eu tive com o presidente. Nessa semana eu publiquei que a Fatal Model estava atrás, a Fatal Fans estava atrás do presidente Osmar Stabile, mas que não conseguiu um retorno dele. O dono da Fatal ligando, porque queria colocar mais 5 milhões de reais no clube para ajudar com o Memphis, e ninguém respondendo. Aí eu recebi essa informação do próprio CEO da Fatal e publiquei, presidente Osmar Stabile está sumido. Toca meu telefone, Osmar Stabile. Atendi, ô Nicola, como é que tá? Eu falei, eu tô bem, e você, presidente? Onde você tá? Aí ele falou, eu vi que você falou que eu tô sumido, eu tô aqui. Aí ele abriu a câmera. Sabe quando você liga no WhatsApp e tem a opção de câmera? Eu quero abrir a câmera para você ver. Aí ele mostrou que estava no Parque São João. Falou, presidente, que bom que o senhor está aí, tá, deixa eu explicar. O pessoal está atrás de você, querem colocar 5 milhões de reais no Corinthians. Aí ele falou, não, se quiserem é só me ligar. Eu falei, mas então, ele está te ligando, foi até por isso que eu postei. Aí eu bati um papo com ele. Cara, o presidente pode ter muitos defeitos e é alvo nesse momento de todas as críticas do mundo, mas é um cara educado, é um cara cortês. E aí a gente bateu papo e eu perguntei várias coisas em relação ao Memphis. Ele falou que está absolutamente tranquilo e pensa no que é melhor para o Corinthians. Ele não está agindo por impulso ou por uma questão pessoal. Pelo contrário, ele está fazendo o que ele acha que o Corinthians precisa. E se você for pensar friamente, a manutenção do Memphis vai representar um custo gigante. Mas enfim. Aí eu perguntei, presidente, e aí, quando é que o senhor vai pagar os transfer bans? E aí, pela resposta dele, ele não falou ipsis litteris. Ele não disse, não vou pagar. Mas ele deixou bem claro que vai pagar primeiro as pendências que tem com o elenco. O Corinthians deve, segundo o presidente, 10 milhões de reais em direitos de imagem, tá? Direito de imagem que venceu no dia 20 de julho, referente a junho. Ele tem mais 3 milhões de reais para pagar de prêmios atrasados com o elenco. Classificação em Libertadores, esse tipo de coisa, tá? E tem mais 2 milhões de reais em férias.
alguns dias de férias para alguns atletas e essa dívida de 2 milhões. Ou seja, o Corinthians precisa hoje de 15 milhões de reais para solucionar seus problemas com os atletas. Com uma observação importante, hoje é dia 14. No dia 20, ou seja, na quinta-feira da semana que vem, vence mais um mês de direito de imagem, agora referente ao mês de julho, para ser pago em agosto. Então, são 15 milhões de dívida hoje, vão se tornar 25 na semana que vem. E o presidente está batendo na tecla de que não vai abrir mão de pagar primeiro os atletas para depois buscar o dinheiro para pagar a transfer bans. Então, só para resumir rapidamente, não há dinheiro no Corinthians hoje, ele está em busca de novas receitas, tá? Essa é a grande verdade. E enquanto ele busca receitas, ele vai dar prioridade às receitas para pagamento das dívidas, tá bom? Ó, esqueci de pedir like, não insisti, então tem pouco like. Não esquece de ajudar a gente aí, deixando o seu like, tá bom? O Carlos Corintiano, a torcida tem que pegar esse presidente do Corinthians de paulada. Vocês são foda. Fala das dívidas de Galo e Corinthians. Atila, são duas das maiores dívidas do país, tá? A maior de todas é a de Botafogo, que tem somente com a SAF dívidas superiores a 3 bilhões de reais. Ainda tem a dívida da associação. O Corinthians tem dívidas na casa dos 3 bilhões, pouquinho menos. O Atlético tem... Cara, o Atlético conseguiu, graças a um aporte feito pela família Menino nos últimos dias, de 510 milhões, reduzir de forma considerável suas dívidas bancárias. E isso deve ser um enorme trunfo para que o Atlético tenha mais fluxo de caixa. O Atlético gastava por mês, somente com juros da dívida, 25 milhões de reais mensais, tá? Agora, a situação muda. O pai do Lianco está respondendo que está bem, agora é recuperar novamente. É muito grave. Nicola... Não, o Francisco já tinha lido essa aqui. O Edmar José. Nicola, como é que está essa política podre? Esses Hermes preferem pagar mais do que o dobrado por Memphis sem ele estar no clube, porque simplesmente os Hermes dos conselheiros não gostam dele por causa das falas dele. O Edmar toca num ponto importante, né? Se o Corinthians não ficar com o Memphis vai pedir na justiça 180 milhões de reais. Eu duvido que ele consiga esses 180 milhões. A parte dos 103 milhões em que ele alega que tem a receber desse novo contrato que não foi assinado pelo presidente, para mim isso não vai colar. Mas os 77 milhões de reais de dívidas, que se ele ficar serão 43 milhões, só aí você já tem uma diferença gritante de 34 milhões de reais, né? O Adriano Godoy. Boa noite, Nicola. Sobre o Yuri Alberto, será que ele joga contra o Cruzeiro ou na quinta-feira, no jogo de volta contra o Rosário Central? Vamos tentar descobrir? Quer ver, ó? Passando para saber se tem alguma mínima chance de o Yuri voltar contra o Rosário. Nem vou perguntar do fim de semana contra o Cruzeiro, porque mesmo se ele tivesse mais ou menos bem, ele seria poupado, né, para continuar essa recuperação. A verdade é que o Yuri teve lesão grau 2, tempo de recuperação de mais ou menos um mês. Mas o Yuri tem um negócio fantástico, assim, em relação à recuperação. Ele se recupera muito mais rápido do que os outros, né? E diante desse cenário, existe uma expectativa de que ele possa estar integrado ao elenco na partida da quinta-feira que vem contra o Rosário Central. Deixa eu falar um pouquinho sobre Corinthians e Rosário. Ontem eu assisti a praticamente todos os jogos. Eu vi... Tá ficando ruim essa... Eu vi muito por cima o Mirassol e LDU e vi muito por cima o Botafogo e Ciência. Nos outros jogos eu consegui ver bem. E achei o time do Rosário bem mais ou menos, pessoal. Bem mais ou menos, ó. Acabou a água. Defesa do Rosário é boa. Boa. Os caras defendem bem, os caras são muito raçudos. Um gol tomado nessa Libertadores, né? Isso depois eu fui saber depois do jogo. Mas é um time que sofre pouco, né? E com o ataque de Pedro Raul, aí fica mais fácil ainda para os caras. Mas ofensivamente eu achei que o Rosário fica devendo, tá? Eu acho que é grande a chance desse segundo confronto terminar com 0-0 também. E aí mudando a condição do jogo, com o Corinthians pressionando, apertando, criando, o Rosário se defendendo e eventualmente tentando um contra-ataque. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui, ó. Acabamos de chegar no Brasil. Não sei como tá, porque ele não estava conosco na viagem, mas antes de irmos, ele não estava nem indo para o campo com os fisioterapeutas ainda. Então deixa eu só contar uma coisa para vocês. O Corinthians acabou de desembarcar no Brasil, tá?
E essa pessoa com quem estou conversando fazia parte da delegação que foi à Argentina e essa pessoa ainda não tem o feedback. Deixa eu mandar para uma outra que ficou. Peraí. Boa noite. Tudo na paz? Me ajuda com uma dúvida. O Pedro Raul já está fazendo trabalhos no campo? Então, vou recapitular o que eu ouvi de uma pessoa da delegação do Corinthians. Perguntei assim, ó, passando para saber se tem alguma mínima chance de o Yuri voltar contra o Rosário. Aí a pessoa responde, acabamos de chegar no Brasil, 19h11. Não sei como é que tá, porque ele não estava conosco na viagem. Mas, antes de irmos, ele não estava nem indo para o campo com os fisioterapeutas ainda. Então, não sei se é muito animador essa previsão, mas tudo bem. Já mandei mensagem para uma outra pessoa, assim que tiver alguma resposta eu conto para vocês. O Carlos Corintiano, você vai ver na hora que a torcida voltar da Argentina, esse presidente vai querer renunciar, porque o povo não vai deixar essa saída no Memphis impune. Mano, é muito louco essa vida, muito difícil essa vida de torcedor, né? Eu sou um crítico de torcida organizada, eu acho que muitas vezes os caras passam do ponto, muitas vezes os caras pensam mais na instituição deles, a torcida organizada, do que o próprio time. Mas, cara, o Corinthians jogou na quinta-feira. Os caras saíram na terça-feira do Brasil e vão chegar amanhã, sábado. Então, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 5 dias fora das atividades, do convívio com a família, por causa de um jogo de 90 minutos. E aí você chega na Argentina, às vezes a polícia não te deixa entrar no estádio antes do jogo, te deixa entrar só na metade do primeiro tempo, no final do primeiro tempo. Cara, é um negócio meio... Mas enfim. Fala rapaziada, beleza? Neste sábado com muito giro de notícias importantes, exclusivas e atualizadas para você ficar atento e atento sobre tudo que está sendo falado, especulado, informado, noticiado nos bastidores do Corinthians. Muito obrigado a todos vocês que estão nos esperando por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e até o próximo vídeo. Fui.